Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 11 de outubro de 2023. Chegamos à aula de número 50 e a aula de número 50 faz jus à marca 50. Traremos uma aula realmente especialíssima. Inclusive quebrando um pouco a sequência dos últimos estudos que vimos fazendo. Não que não tenha relação, mas como hoje trabalharemos com os 7 sábios construtores, e eles remontam mais à Hiperbórea do que os nossos últimos estudos de Lemúria, Mu e Atlântida, mas há relação com esses outros continentes. Por isso, trazê-lo agora. E você poderia pensar também, por que não tê-lo colocado lá mesmo, naquela época em que trabalhamos Lemúria, e antes mesmo, quando trabalhamos Hiperbórea? Porque eu precisava de outros conhecimentos, de outras sedimentações em vocês, inclusive com os ancoramentos, com os exercícios, para que aqui nós pudéssemos entender melhor. E até porque junto da aula de Hiperbórea seria impossível, porque é muito material, é muito assunto. Sobre o próprio tema de hoje, não trago tudo, como eu sempre falo para vocês, raramente a gente encerra algum tema, sempre há mais por vir. E antes das nossas prévias, eu só queria ressaltar que vocês podem estar à vontade tornando-se cientes, conhecedores das informações que chegam pela mídia, pelos diversos canais de TV, rádio, internet, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, seja qual for, eles estão noticiando muito, é claro, os últimos acontecimentos do ataque a Israel, do ataque do Hamas, do apoio do Hezbollah, de todas as possíveis implicações geopolíticas que envolvem esse assunto, esse tema, sobre o qual também já falei um pouquinho no nosso último ancoramento, onde abordei alguns olhares que a gente precisa ter e outros que a gente pode buscar evitar, mas não se deixem cair na malha de mais um fim do mundo. Já está sendo reverberado por algumas correntes, por algumas vertentes, por alguns grupos que vivem disso, que vivem da difusão do saber contraditório, da difusão do medo. Porque o que mais enreda a matriz IA, a matriz Chopat e draconiana, é o medo, é o pavor, é esse desespero que as pessoas começam a atrair do seu entorno e colocar para dentro delas. É o contrário que você vai fazer. Por isso você esvazia a sua mente. Por isso você permite que entrem coisas novas e troque essas informações velhas, maculadas, por outras informações. Ainda que essas outras informações, que é o que o nosso canal faz e diversos outros fazem também com muito louvor, muitos deles alvissareiros, muitos deles coadunados com a ideia do comando estelar, dos diversos comandos que trabalham comigo e com diversos deles, como o nosso comando da luz. Então, não se permitam abraçar por esse leque de informações distorcidas que conduzem você para o medo. O leque temporal que se dará não é para agora. Eu já falei para vocês que estamos vivendo um setembro e um outubro diferente, adequado ao equilíbrio energético de um planeta que está indo para 5D, de um percentual da população pequeno que está indo com ele, de uma gama
enorme de seres ainda abraçados aos bloqueios, aos traumas e às limitações. Então, não se permitam fazê-lo. E já nessa ideia, com isso em mente, você vai começar a colocar a sua mente em liberdade. Lembra do que já falamos sobre a era do silêncio? Em vez de responder, pense mais. Em vez de dizer não, pense mais. Opte por calar. Opte por não reverberar. Não ressoe com essa energia que é a ideia do governo oculto. Então, esvazie a mente. E já de agora, inspirando e retendo por 17 segundos, fazendo sua troca celular, permitindo com que suas células, em níveis atômicos e subatômicos, se restaure. E com o diafragma e o períneo, coloque para fora esse gás carbônico. E continue respirando. Outras sequências, se possível, de respiração alongada. Inspira, retém por algum tempo. Isso. Ao inspirar, coloca para dentro o oxigênio acompanhado dessa magnânima energia que sai do seu gongá, que sai do seu merkaba, que sai de todo esse ambiente já preparado pelos seres que estão conosco, para que você possa reluzir com essas ideias, que você possa receber essas informações. Inspire projetos, coisas boas, elementos positivos, coisas auspiciosas. E expire, colocando para fora esse medo. Não há fim do mundo programado para agora. Apenas estamos vivenciando mais um ciclo de transformação. Não se enrede. Coloque para fora esses traumas, medos, fobias, rancores, mágoas, sentimentos e emoções negativas, gaiolas, chips, miasmas, batismos, pactos, votos, tudo isso que faz com que você viva naquela senzala global. Quebre esses grilhões, arrebente essas amarras. E assim, ainda respirando e reverberando com esses seres, entre em contato com Adonés e de lá, borda do prato avonal, virá até você as energias magnânimas de Mithan-El e Anhotakten, filhos primordiais, que também não são a fonte que tudo é, mas que reverberam intimamente com ela e que trazem-nos uma partícula dessa energia, representada pela energia Umara, que em nós se densifica na forma morontial. Você é um ser morontial. E você, morontial Kumara, ancorado nesse planeta Astrastone, entra em sintonia também com os filhos paradisíacos Miká, Metraton, Emanuelis e Starré, com os quais você tem projetos e em alguns deles você está engajado há muito tempo. Ordens de Melquisedeque, Ladnadek, Gordandek e Vordandek entram em contato conosco e enviam membros coligados, como também das ordens Kumara, Amariris, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, nos cercando de seres que aqui se encontram, ladeados,
à nossa volta. Os comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion, os guardiões do tempo, também se fazem presentes. E nos permitem os contatos com as naves Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramariz e Ramatiz. Todo o comboio da frota da classe Estrela da Vida, importantíssima na nossa ligação com os avatares neurais, e em especial Yaberon, ativam nossas memórias interestelares e nos permitem um contato com os tronos de pretos velhos e caboclos, com os tronos de Exus e Pombagiras, Veludo e Maria Padilha Rainha, com Roquiná e seu enorme secto de sacerdotisa do templo de Ísis, e Rancor e seus sacerdotes do templo de Horus, cercam-nos com Sucalá e Druxos e toda a equipe de dragões, permitindo-nos contato com Gaia, Nanamburuque, Ista, Pachamama e com toda a família da palha dos reptilianos primordiais que vem do reino de Agartha, da capital Shambhala, e pelos 7 dragões Elohim Kumara, do sol central do planeta, fazem chegar a nós, pelo nosso Kundalini, ascendendo pelo chakra básico em direção à nossa pineal, passando antes pela chama trina no seu coração e da pineal, atingindo o chakra da coroa e reverberando à nossa volta, reluzindo aquela energia Taurus, dando uma condição da malha toroidal, protegendo-nos e ampliando a nossa condição de estar em contato com todos vós. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Vamos então à aula de número 50. Hoje, como já adiantei, 7 sábios construtores. É um assunto muito interessante, muito profundo. São muitos slides, mas é muita riqueza de imagem para ilustrar para vocês essa obra magnânima. Os 7 sábios construtores, eles representam a distribuição do saber pelo globo terrestre. Você já vai entender do que se trata. Começando ali da primeira setinha vermelha, ó. Muitas informações fundamentais estão presentes em mitologias. Eu já venho falando sobre elas com vocês, venho prometendo, mas é para bem mais lá frente, bem mais lá na frente, o estudo das mitologias, de algumas, é claro, algumas eu nem estudei ainda, poucas eu tive esse acesso mais profundo. E essas mitologias estão entre nossas fontes de informação. Eu diria para vocês que hoje, o Comando da Luz, junto com vocês, da Semente da Luz, atinge um momento em que as mitologias começam a fazer muito mais parte do que fizeram outrora. Em poucos meses e semanas, houve uma grande virada no sentido do contato de seres, do acesso de informações. E dentre elas, na maioria delas, consta uma lenda antiga que remonta à Hiperbórea. Por isso que eu falei para vocês que nós trabalharíamos com Hiperbórea. E aí vamos ao primeiro asterisco ali, ó. Hiperbórea está aqui, ó. Está aqui dentro da imagem. Os escandinavos chamavam Hiperbórea de Tule. Então, se você pesquisar, você vai achar esse mesmo modo de chamar o local, tá? Cuja origem, Hiperbórea ou Tule, remonta a mais de 2 milhões de anos. Mas existiu até 14 mil anos do nosso tempo cronológico.
Esse retorno no tempo para até mais de 2 milhões de anos, você vai encontrar em pouquíssimas fontes. A maioria aproxima esse período para a 9.000, a 12.000, a 14, a 20, 30, 40, no máximo 40 mil anos atrás. Nós é que temos informações, por poucas fontes e por canalizações, de que esse período foi muito maior e muito anterior ao que é revelado na grande maioria das fontes. Mas volto a repetir também, aqui não tem nenhuma necessidade de termos razão e não posso afiançar a vocês que a minha informação é a verdade. Pesquisem, são apenas sementes para que vocês possam refletir em cima do que é trabalhado aqui. E essa lenda desses 7 sábios construtores, ela é muito confundida com outras, e eu vou citar só 2 aqui, mas há outras, tá? Ela é confundida com os 7 sábios da Grécia. Esses 7 sábios da Grécia eram humanos e remontam a cerca de 2.500 anos, você vê, bem mais recentes. Com os 7 sábios da China, que eram híbridos humanoides, não eram humanos, eram humanoides híbridos, mais antigos que os chineses. E entre esses 2 aí, inclusive existem os 7 sábios de Roma, tá? Que eu nem coloquei aqui, mas já pesquisei alguma coisa sobre eles. Só que nenhum desses 7 sábios, Grécia, Roma, China e outros, são exatamente esses 7 sábios construtores que são lá de trás de Hiperbórea, que a gente vai tratar aqui com vocês. Esses 7 sábios de Hiperbórea são da época em que havia civilizações humanas e não humanas da Terra. E nós vimos isso quando estudamos Hiperbórea. E eles identificaram, esses 7 sábios, avaliando linhas temporais futuras, já falamos um pouquinho sobre isso, um problema que precisava ser resolvido. Então a gente vai destrinchar esse problema que foi identificado por eles. Problema e possível solução. Qual era a identificação que eles viam no futuro? Um astro passaria próximo à Terra e depois desse astro, a vida não mais seria a mesma. Ao vislumbrar isso, eles perceberam e se viram com o potencial para tal de criar um projeto que não que ele visasse impedir a aproximação do astro, jamais. Não que eles pudessem também impedir a catástrofe, ou a hecatombe, ou os cataclismos, ou o que viria com a passagem do astro, também não poderiam. Mas eles precisavam criar um projeto para salvaguardar, para manter, para conservar informações e memórias do planeta, mas o real histórico, que é nada mais do que a gente conta para vocês aqui. Nós somos muito gratos por esse projeto, porque se não houvesse ele, se ele não tivesse salvaguardado essa série de informações que eu vou trazer para vocês, e não vou trazer todas, não é possível, primeiro que eu não tenho acesso a todas, segundo que nem todas foram reveladas ao planeta, tá? Mas se não houvesse essa real proteção, talvez nós não estivéssemos aqui conversando desta forma sobre esses tópicos. Porque isso aqui é para as gerações futuras. Você que me ouve hoje, eu falo muito menos para mim. Eu falo muito menos por aqueles que estão me ouvindo diretamente, que são da mesma geração. Eu falo para o futuro. Essas informações que serão deixadas aqui são sementes mesmo, por isso a lógica do nome do canal. São sementes que são para o futuro. Eu falo muito mais para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos e etc. E os filhos, netos e bisnetos de vocês. Porque essa geração futura, cada vez mais, será menos capaz de abraçar os dogmas religiosos, filosóficos, políticos, sociais, e será muito mais capaz de abrir o leque nessa direção que eu proponho. E esse projeto,
ele suportaria e suportou até mesmo a hecatombe após Nibiru. E eu revelo para vocês aqui agora. É esse astro. Nibiru, sobre o qual já venho falando, sobre quem não tem escondido nada e mais traremos, era esse astro já identificado que diversas civilizações lá no passado tinham noção. Então tá aqui, ó, o astro, Nibiru, é só uma imagem, tá? Assim como a imagem anterior, do slide anterior, era uma imagem simbólica. Por que eu ressalto sobre isso? Porque as próximas, algumas não são simbólicas, algumas são reais sobre o que eu quero mostrar, tá? Antes mesmo de Nibiru, aqui embaixo da imagem, ó, alguns acontecimentos isolados já vinham modificando, eles também viram isso das linhas temporais. Não precisou esperar Nibiru. Alguns acontecimentos anteriores já vinham modificando a estrutura do planeta, como o fazem até hoje. E levavam à migração às civilizações de Hiperbórea. Lembra que eu falei que elas saíam lá daquela faixa norte, onde elas ocupavam, e elas começaram a migrar mais na direção sul. Já era hábito das civilizações da época, as civilizações hiperbóreas, a construção de cidades onde fosse possível trabalhar as resistentes rochas ígneas. As rochas, em geral, se dividem em metamórficas, sedimentares e ígneas, ou magmáticas. Essas rochas ígneas, elas são mais resistentes, elas apresentam uma dureza maior. Por isso que nelas foram deixadas muitas inscrições e muitas construções. Nessa época, já eram essas primeiras civilizações megalíticas. Aquelas que a história oficial só foi trazer para vocês muito depois. Na verdade, aqui, há muito tempo atrás, elas já estavam presentes. Importante. 7 sábios não significam 7 construções, tá? São dezenas delas. Nós vamos trabalhar aqui algumas que representam verdadeiras cápsulas temporais com registros para as gerações atuais. O projeto dos sábios. Vamos agora entrar de cabeça um pouco mais e detalhar esse projeto. Eles elaboraram um enorme mapa das constelações, como elas estavam dispostas no céu há 12.450 anos. E estabeleceram essa imagem dessa época como um marco temporal. Então aqui, ó, uma imagem ilustrativa ainda de um mapa das constelações, só para vocês entenderem como é que isso funcionava. As civilizações de então se dividiram em forças-tarefa. Aqui você pode usar forças-tarefas ou forças-tarefa, tá? O plural aqui é opcional. Para a realização do projeto e se espalharam pela Terra. Lembra que eu falei que elas já vinham migrando? Elas já vinham descendo para o sul? Então elas se espalharam. E em diversas áreas elas iniciaram a produção desse projeto. Então não foram os 7 sábios que construíram. Acaba que algumas mitologias isso é usado apenas como metáfora. Acaba que eles se dividiram. As ideias se dividiram entre 7 ou até mais grandes civilizações. Mas houve, num primeiro momento, 7 seres, 7 grandes consciências que identificaram essa necessidade e projetaram e propuseram a execução disso. Elas iniciam a construção de cidades megalíticas que replicassem a posição das estrelas de várias constelações. Nós vamos ver algumas delas. Cada uma das cidades possui inscrições que permanecem de pé e dialogam hoje com as gerações atuais. As que sobreviveram, as gerações atuais, foram as que sobreviveram no passado e as que sobreviverão daqui para frente a todas as transformações que estaremos passando em muito breve. As que sobreviveram a esses cataclismos e as que vieram em seguida, como acabei de falar. E hoje são aqueles seres que buscam o quê? Buscam o nosso queridíssimo despertar. Importante aqui, ó. Essas civilizações, aqui, ó,
ao se espalharem pelo globo, deram origem às diversas mitologias. Eu aqui só citei algumas, tá? Mitologia celta, a mitologia tolteca, antes dos toltecas, os olmecas, os nórdicos, os eslavos e muitas outras. Algumas a gente vai conseguir trabalhar com vocês, outras nem chegaremos a tempo de fazê-lo. Aqui começam as imagens que não são tão ilustrativas, tá? Aqui já são as pirâmides. E você vai entender como é que essa imagem não é ilustrativa já já. Vamos a algumas das construções. E só relembrando, lá na frente, quando chegarmos numa etapa em que estaremos já plenamente no planeta, pós-Anunnakis e até pós-dilúvio, nós iremos trazer essas outras civilizações que não foram tratadas aqui e traremos essas que não estão sendo detalhadas a fundo para que nós elaboremos mais como são essas construções e que mensagens são essas deixadas. Aqui é para vocês entenderem o início dessas construções. Então vamos a algumas informações importantes. As 3 pirâmides de Gizé ou Gizé, você pode falar das duas maneiras de escrever de ambas, no Egito, que são famosíssimas, equivalem às 3 Marias do Cinturão. E equivalem em quê? Em distâncias, em ângulos e em proporções. Gente, com uma perfeição absoluta. Você vai ver mais à frente de que forma é esse encaixe. No Camboja, em Angkor Wat, há o Memorial da Antiguidade, ele é chamado assim, com os 18 templos magníficos em consonância com as 18 estrelas da constelação de Dragão. Tá? Já vê que uma é a constelação de Dragão, a outra ali é a constelação de Órion, 3 Marias. Eu vou mostrar mais para frente aqui, vou falar sobre todos, mas mais para frente eu vou mostrar sobre cada uma delas, tá? Só para você não pensar que é só em Angkor Wat e as pirâmides de Gizé, Teotihuacan, no México, Sacsayhuamán, no Peru, Yonaguni, no Japão, Karnak, em Luxor, no Egito, Tiahuanaco, na Bolívia, e parte das linhas de Nazca famosíssima, no Peru, são todos oriundos desta ideia original. Todas elas resistiram aos cataclismos entre 14.000 e 9.000 anos atrás. Para você não ficar curioso, a gente adora falar sobre isso, né? Esses cataclismos, nós veremos todos eles futuramente. Todos, aos poucos. A maioria deles pós-Anunnakis. Agora aqui, por que eu falei para vocês que essa imagem não é tão ilustrativa? Pirâmides. Aqui é a pirâmide, né? E vocês já leram que elas foram construídas por escravos, não leram? E aqui, ó, é só uma ideia para você pensar. Não é uma verdade, não, tá? É só uma semente para você avaliar como será que elas foram realmente construídas. Eu não quero me aprofundar nisso agora, mas eu quero despertar em você a condição de pensar sobre isso. Vamos a essas pirâmides e à esfinge de Gizé e ao não alinhamento delas. O não alinhamento das 3 pirâmides, ela é equivalente ao que ocorre com as 3 Marias. Se você pegar as 3 Marias do cinturão, sobre quem já falamos a beça, você verá que elas também não estão alinhadas. Só que esse não alinhamento dessas 3 pirâmides e das 3 estrelas, que também já expliquei que nem são 3, tá? Mas é o que a gente vê. Ele é exato até a 10ª casa decimal. O que é isso, gente? A perfeição do alinhamento deles é de 0,0134 até a 10ª casa decimal. Será que é possível que seja coincidência que esse alinhamento se dê até a 10ª casa decimal? E aqui, para não deixar passar esse primeiro asterisco, foi o egiptólogo Roberto Balval que identificou esse não alinhamento e que chegou a fundo nessas conclusões que eu estou falando aqui para vocês. Programas de computador hoje, e aqui, também para não deixar passar, esse programa de computador
Foi Graham Hancock, escritor e jornalista, hoje é ex-jornalista, quem divulgou essa pesquisa que eu vou falar para vocês. Ó. Programas de computador capazes de recriar o céu do passado. Já existem programas que você vira para o computador e fala assim, eu quero saber como é que era o céu há 30 mil anos atrás. Ele é capaz de projetar para você exatamente como estava o céu, onde estavam as constelações. Eles identificaram as pirâmides como erguidas na equivalência exata das Três Marias, mas como elas estavam no céu há 12.450 anos. O mesmo com os olhos da Esfinge. Só que já com outra constelação, porque a Esfinge ela é corpo de leão. E ela olha para a constelação de Leão, mas olha do céu a 12.450 anos. A variação de ângulo e a distância das 18 estrelas da constelação de Dragão do céu a 12.450 anos também equivale à distribuição dos 18 templos de Angkor Wat. Será tudo isso coincidência? Será que, por acaso, essas coisas foram construídas por escravos, somente com barro, pedra, tijolo? Esse é Angkor Wat, no Camboja. Lindíssima essa imagem. Mas observe que esse aqui é apenas um dos 18 templos. Esse é um. Esse é Teotihuacan, no México. Tá? Uma pirâmide um pouco diferente daquelas egípcias. Mas nós vamos trabalhar todas elas em futuro próximo, detalhadamente. Aqui é Sacsayhuamán, perdão, Sacsayhuamán, no Peru. É um enorme complexo. Esse é Yonaguni, no fundo do mar do Japão. Tá afundado. Esse é o templo de Karnak, famosíssimo. E essa é apenas uma tomada desse enorme complexo. Isso fica em Luxor, no Egito. Aqui é Tiahuanaco, na Bolívia. E um detalhe importante que não pode passar batido. Os 7 sábios simbolizam 7 grandes civilizações de Herbórea, como eu falei. E algumas após Herbórea, as quais se espalharam pelo mundo para cumprir esse projeto magnânimo. Aqui são as linhas de Nazca, no Peru. Todas essas marcas e monumentos que nós vimos até agora não foram criados ou construídos necessariamente ao mesmo tempo. Mas algumas delas coincidem, porque retratam aquele mapa das constelações de 12.450 anos. Você pode estar pensando assim, por que esse marco histórico, né, professor? Porque esse é o marco anterior aos grandes acontecimentos que se deram e que modificaram o planeta, como a aproximação de Nibiru e como o tal do dilúvio universal, sobre o qual vamos destrinchar profundamente. E para não passar batido, mais detalhes do projeto. Ó. Em todas as construções há inscrições, mensagens e símbolos, em áreas extensas, paredes e muros externos e internos. Alguns deles não foram traduzidos até hoje. Não identificamos nem mesmo 10% do que há na Ásia, e só para citar na Ásia, o Líbano e o Camboja. Na Mesoamérica, entre os maias, incas e astecas, que receberam tudo isso dos toltecas, que receberam tudo isso dos olmecas. O calendário maia, inclusive, que é tão famoso, é calendário tolteca. É uma cultura, um saber recebido dos toltecas. Na floresta amazônica e no deserto do Saara, só para citar 2 áreas naturais e famosas, Saara, que já foi uma grande floresta, há
muita coisa encoberta. Um debaixo da floresta, o outro debaixo do Saara. Por que será que você acha que há tanto interesse da floresta amazônica? Você acha mesmo que são somente as ervas? Você acha mesmo que é somente a água? Que há um enorme aquífero debaixo da floresta amazônica? Será que é somente isso? E há, em todos os quadrantes da Terra, mensagens, inscrições dessa época, desses 7 sábios construtores. Como, por exemplo, as pedras em Baalbek, no Líbano, que ninguém fala sobre. Onde não há um guindaste hoje em dia, com a tecnologia do ano 2023, capaz de movimentá-la. Sendo assim, como que ela foi movimentada no passado? Será que foram escravos na mão, rolando por cima de toras de madeira? A pedra de Baalbek, até fazendo uma analogia agora de novo com a cronologia Marvel, que eu venho falando sobre ela para vocês, ela não lembra o martelo de Thor? Lembra da máxima do martelo de Thor, que não é fácil de levantar, só ele levantava, depois outros passaram a levantar, como o próprio Thanos levantou, o Capitão América também levantou. Mas será que não tem nenhuma analogia com tudo isso? Religiosidade, você pode tê-la à vontade, mas ela é caracterizada por dogmas, enquanto a espiritualidade, ela é caracterizada por perspectivas. É isso que eu quero dar a vocês. Possibilidades. Sementes para reflexão. Aqui, nós temos 5 seres à volta de uma busca, de uma energia, de uma magia. São seres que você pode observar que tem mais gente à volta deles. Somos todos nós, de mãos dadas em um giro de uma roda xamânica, absorvendo esse saber que vem do nosso comando, para tentar somente despertar vocês. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Harion. Harion. Harion Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Abraço fraterno. Beijo no coração de cada um de vocês. Estudem. Não se permitam abraçar pelo momento de medo. Ele vai passar. Mas outras coisas virão, ainda dentro desse gap temporal. Não se permita abraçar pelo que está por vir. Foque em você, sua chamatrina, sua pineal, sua ascensão kundalineal. Você é mestre de você mesmo. Não se apegue a nada externo. Beijo do coração.